Da manhã, então, 11 horas da manhã, Mauro Cid, delator do golpe, da possibilidade do golpe de 22, do golpe contra o Brasil, do golpe de Estado, ele vai... Olá pessoal, tudo bem com vocês? Resolvi abrir o vídeo de hoje com esse corte da Leilani toda atrapalhada para já dar uma amostra de como estava o clima na emissora do Amor depois da notícia bombástica do pedido de prisão do Mauro Cid e de uma tentativa de fuga do país. A revista Veja revelou prints do Cid confessando toda a coação que sofreu do ministro Alexandre de Moraes e da PGR, provando que ele mentiu em depoimento quando foi questionado pelo advogado do presidente Bolsonaro. Eu cortei 2 trechos do print da reportagem da Veja. Nesse primeiro ele diz que eles queriam fazer tudo rápido, chama essa ação toda de perseguição e afirma que o presidente estava mal, mas não queria dar golpe nenhum. No segundo trecho fica ainda pior. Ele afirma que Moraes tem como objetivo prender o presidente Bolsonaro e que já deve ter pronta a ordem de prisão, que não precisa de provas, só de narrativas. Ele ainda afirma que o Felipe Martins não viajou para os Estados Unidos. Antes de colocar os militantes da Globo enfiando os pés pelas mãos e terminando de enterrar essa narrativa de golpe, quero mostrar a vocês o momento em que o Cid mentiu em depoimento para o advogado do Bolsonaro, dizendo que nunca conversou com a imprensa sobre o caso. O meu próximo tema é a respeito da questão da matéria da revista Veja. Eu só queria, a respeito disso, eu queria saber se ele já disse isso num depoimento prestado, acho que ao instrutor de Vossa Excelência, mas eu queria saber se ele não conversou sobre delação, a respeito da delação feita aqui, que era confidencial, com jornalistas e com pessoas ligadas à investigação. Se ele nunca conversou sobre delação com investigados e ou jornalistas. Pessoas ligadas à investigação, ele diz aqui o melhor, investigados, não só os que estão aqui hoje, mas naquela época tinham outros investigados no geral. O senhor conversou sobre a delação com investigados ou pessoas ligadas à imprensa, jornalistas? Não, senhor. Eu quero saber se ele fez uso, em algum momento, para falar de delação, de um perfil no Instagram que não está no nome dele. Não. Agora, qual perfil? Eu queria saber, ministro, se ele utilizou perfis, mídia social para falar com jornalistas. Ele está dizendo que não conversou com ninguém. Ele nunca usou um perfil de mídia social para falar com ninguém. O senhor utilizou algum perfil de mídia social para falar com alguém? Não, senhor. Todos os meus celulares foram apreendidos pela Polícia Federal, ministro. Todos foram apreendidos e revirados de ponta cabeça. Ele conhece um perfil Gabriela R. 702? Você já ouviu falar? O senhor conhece? Gabriela R. 702. 702. Esse perfil, eu não sei que isso é da minha esposa, mas Gabriela é o nome da minha esposa. À luz da resposta dele, eu tenho um áudio aqui do telefone dele que está nos autos. Posso colocar? Por favor. Porque eu não sei... Oi, general, bom dia. Ontem o presidente, eu senti que ele já praticamente, acho que desistiu de qualquer coisa ou de qualquer ação mais contundente. Ontem, por várias vezes, ele comentou que o governo Lula, um possível governo Lula, como ele sempre fala, não daria certo, ele vai meter o pé pelas mãos, ele vai botar os servidores tudo contra ele, né? Tanto que ontem ele comentou e pediu para deixar tudo andar em termos de relatório, que não quer que ninguém fique pressionando nada. Ele conversou bastante tempo com o Valdemar também, ontem no começo da tarde. Ontem o general Pazuello esteve com ele dando sugestões, ideias de como ele podia, né, de alguma forma, tocar o artigo 142, né, alguma coisa assim. Ele me conversou, não quis nem saber, não deu bola, né, para que o general Pazuello estava levando para ele. Também deixou o general Paulo Sérgio tranquilo com relação ao prazo de entrega e o que vai ser escrito no relatório. Inclusive deu até a entender que o que tiver lá tá bom, né, o que escrever tá ótimo, né. O próprio aquele outro relatório da IVL que deve estar saindo também, ele não quis pressionar o Valdemar, deixou rodar, né,
da conversa que ele teve depois com os empresários, ele tava o Hang, tava aquele cara da Centauro, tava o Meia Nigre, né, ele tava o cara do Coco Bambu também, ele também, tipo, que falou, ó, o governo Lula vai cair de podre, né? E o pessoal ficou um pouco de moral baixa, porque os empresários estavam querendo pressionar o presidente a pressionar o MD a fazer um relatório, né, contundente, duro, né, para virar jogo, aqueles negócios. E ele mesmo já descaracterizou e já falou que talvez os empresários, né, vocês que vão se prejudicar muito com o Lula. Agora, seguindo com os fatos, quero mostrar a vocês a notícia da família do Mauro Cid fugindo do país em direção aos Estados Unidos por meio do Panamá. Reparem que ela fala que a situação do Cid se complicou e que ele está a um passo de perder sua liberdade conquistada através da delação premiada. Na sequência, entra o militante Otávio Guedes dizendo que essa fuga do Cid só é boa para os réus, pois reforça a narrativa de perseguição. Reparem que ele só não consegue explicar por que alguém que entregou todo mundo e que gozaria de liberdade iria arriscar tudo tentando fugir. Gente, agora 11 horas e 48 minutos, informação, né? A Polícia Federal informou ontem, inclusive, à noite, o Procurador-Geral da República, né, que a PF havia identificado a saída do pai do Mauro Cid, da mãe do Mauro Cid, da mulher do Mauro Cid, de uma das filhas do Cid para os Estados Unidos por meio do Panamá. Uma segunda filha, de nome Giovana, tinha reserva, mas a PF não identificou o embarque dela. Pois a PF segue monitorando e, segundo a informação que eu obtive agora há pouco, essa segunda filha de Mauro Cid embarca hoje para os Estados Unidos. Então, a família se une, né, após a saída desta segunda filha, que embarca hoje para os Estados Unidos. A família inteira de Mauro Cid estará lá. Pai, mãe, mulher e as duas filhas. Neste momento, Mauro Cid está na Polícia Federal para prestar depoimentos. A situação do delator da trama golpista é muito ruim. Ele está, digamos, sob o fio da navalha, Valdo Cruz, Leilane e Camila. No fio da navalha, para ter aí seu status de, digamos, um delator que goza de liberdade, revogado. A situação dele é muito grave. A filha, então, a segunda filha de Mauro Cid, de nome Giovana, embarca hoje para os Estados Unidos, segundo fonte da Polícia Federal, que monitora e que informou a Procuradoria-Geral da República a saída dos familiares de Mauro Cid do país. Lembrando, né, gente? Cid, delator, pede para que todos os benefícios, inclusive a não punição com prisão, estendidos a ele ou pedidos por ele para delatar, sejam estendidos aos familiares, porque todos esses, de alguma forma, estão envolvidos em investigações que têm o ex-presidente Jair Bolsonaro como alvo. A quem interessaria a saída do Cid do país? A todos os réus, porque as provas são muito contundentes, há um consenso, inclusive entre os advogados de defesa, que o veredito será de condenação. Então, tumultuar o processo, e nada mais para tumultuar do que caiu a delação do Cid, que aí você ganha um argumento pelo menos político. Ó, tá vendo? O processo era político, a delação caiu, o Cid mentiu. Porque se você consegue dizer, o delator mentiu, portanto, o meu cliente é inocente, isso juridicamente não se sustenta, porque a gente sabe que as provas estão ali. Mas para o público, isso pega. Para o público, isso pega. Se o Cid vai embora do país, o Cid fugiu porque estava sendo pressionado. Se o Cid, entendeu? Então, é muito mais uma questão política e uma eventual fuga do Cid, que a gente não tem certeza ainda se esse era o objetivo, se tinha passaporte. A gente tem que ter muita cautela e comentar em cima de fatos, mas uma análise possível em cima dos fatos é que uma eventual fuga de Cid
tumultua o processo. Agora vem a parte em que a Andréa Sadi sai do roteiro e expõe toda a farsa. Ela já abre o comentário dizendo que o Mauro Cid fez isso para salvar sua família, depois volta a reafirmar que essa delação dele aconteceu porque era a família dele ou a dos outros envolvidos. Por fim, ela faz a pergunta que todos nós estamos fazendo hoje. Por que o Cid, que já fez a delação e, ao que tudo indica, nem deve pegar pena em regime fechado, teria mandado sua família para fora do Brasil e estaria planejando ir embora também? O Cid só fez a delação primeira para salvar a família. Então, por que ele colocaria agora a família em risco? Esse é meu ponto. Quando a gente trouxe aqui a notícia da delação premiada, eu contei aqui, o Cid achava, no comecinho da investigação, que o Exército, por causa das boas relações do pai dele, o Lorena Cid, general, tinha com os generais, eles iam conseguir uma saída militar. Cumpre 2 anos, é um processo administrativo, mantém-se ali o salário, a aposentadoria, o benefício e tal. Quando eles sentaram com quem estava acompanhando a investigação e essas pessoas disseram: meu filho, do que você está falando? Vocês vão pegar de 30 anos para cima pelos crimes que vocês estão sendo relatados aqui. E crimes, aí tem mulher, e tem filho, não os filhos, estou falando assim, né? Tem o futuro dos filhos com os pais no alvo, na mira das investigações. O pai, então assim, ele sentou e fez a delação premiada. Então, por que ele que decide por essa medida, que eu sempre repito aqui, o delator, ele está entregando os seus. Então, a decisão de foro, obviamente uma decisão de foro íntimo, mas ela é uma decisão sofrida, por óbvio. Você está apontando o dedo para aqueles que sempre foram seus mentores, ídolos, chefe. Ele faz porque é aquilo que eu falei da foto, ou era a minha família ou era a sua. E o Cid pega e faz a colaboração. E o tempo todo o César Bittencourt, advogado, fala, ele não está delatando, não está apontando o dedo para ninguém, não está acusando ninguém. Porque aquela era a grande preocupação, mas é óbvio que a delação é sobre isso. Corta para hoje, para essa operação de hoje. Porque o Cid iria querer fugir do país tendo esses benefícios homologados pelo Supremo. Uma perspectiva de não dar certo. Porque me chama a atenção, voltando ao Gilson Machado, o voluntarismo de um círculo próximo a Bolsonaro. Olha a Zambelli, né? Leva o hacker lá, era um outro momento, mas leva o hacker, tenta coisas sozinhos. O Gilson Machado vai tentar sozinho ajudar o Cid, né? Sendo que a gente já tem essa experiência aí da Zambelli, de que a gente vai falar disso daqui a pouco, está prestes a cair, entende? Quanto tempo o Cid pensaria em ficar lá fora e bem? Por fim, queria mostrar o desespero que estava na Globo News hoje com essa bomba que caiu, destruindo toda a narrativa dessa fantasia de golpe. Os militantes da emissora estavam batendo cabeça e a Daniela Lima, achando que é técnica de time de futebol, pedia calma a todos tentando organizar a bagunça. Reparem que a preocupação da militante é passar o recado do Moraes, de que se a delação cair, eles ainda têm outras provas. Sem perceber, ela confessa a coação de Moraes ao dizer que o Careca ameaçou até a família do Cid. O que a gente precisa saber, Leilane? Por que essa prisão foi determinada? Quem revogou? Quais são as provas? Por que foi revogado? Quem revogou? Quais os revogou? argumentos dessa revogação tão rápida? Porque a gente não vê revogações tão rápidas assim em casos como esse. São informações de momento, ele não chegou a ser preso segundo a defesa e a gente agora vai acompanhar quais medidas de fato ele chegou a ser alvo, se era somente a prisão e não vai ser preso, se tem mais medidas e o que vai ser feito daqui para frente. Dani? Gente, deixa eu tentar ajudar aqui a clarear, né? Primeiro que a defesa do Mauro Cid tem um histórico de idas e vindas, né? Se a prisão foi autorizada, ela foi autorizada pelo relator do caso, que é o ministro Alexandre de Moraes. Se ela foi, né? Se ela foi autorizada. Mas, como a gente teve a confirmação... Calma, vamos ter calma todos nós. Não, aqui. eu tava falando com o Gasperoni, não era com você, não. Manhã agitadíssima. Só que aí já fiquei no ar e aí ficou no meio do caminho gestual. Tô falando com o editor-chefe, gente. Então, se ela foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. A única pessoa que pode revogar esta prisão também é o ministro Alexandre de Moraes. O que eu entendo que pode ter acontecido é o condicionamento da análise, da efetivação ou não desse encarceramento diante das informações que ele vai prestar.
Por quê, Leilane? Por quê? De novo, gente, se o delator não informou as autoridades de que havia um movimento efetivo para obter um documento para que ele pudesse sair do Brasil, o delator foi desleal com o sistema jurídico ao qual ele firmou o contrato de lealdade e ele, por obrigação, vai ter os benefícios cancelados. O adendo que o Valdo fez é importantíssimo. A ação penal não precisa do CID. A ação penal tem o celular do CID. Ah, o CID falou, Daniela, da reunião com os comandantes. Verdade. E aí? O que vai acontecer com esse relato? O comandante de turno do Exército e o comandante de turno da Aeronáutica, gente, já confirmaram que teve. O comandante da Marinha também. Ele só tenta dar uma corzinha menor. Ali, falando assim, mas foi rapidinho. A gente falou ali de um golpe, mas foi uma coisa assim rápida. Mas está confirmado. O que o CID, o delator, ele não é prova. O delator é forma de obtenção de prova. E essas coisas já estão lá. Diga, Lei. Então, só para a gente entender. Caso a delação seja anulada, o único prejuízo é para o próprio CID. Para o próprio... Exatamente. E para a família dele. E para o pai dele e para a mulher dele. Porque fez-se um escarcéu na época, quando o ministro Alexandre de Moraes disse na audiência que o senhor pense bem. Porque o seu acordo é em relação a você, a sua mulher, seu pai, até a filha do CID teve documento ilegal, falso, emitido em nome dela. Então, ele vai para a delação para tirar o pai da cadeia, que virou general, reputadíssimo no Exército, que virou vendedor de muamba presidencial. Antes de comentar o vídeo, eu queria deixar um recadinho. O YouTube me ofereceu uma parceria, que é um clube de membros do canal. Para aqueles que quiserem ajudar o meu trabalho, são 3 planos de membros. Eu coloquei os mais baratos possíveis. Os valores são R$ 3, R$ 7 e R$ 15, dependendo do que vocês escolherem. E tem umas coisinhas como um símbolo ao lado do nome, emojis e destaque nos comentários. Enfim, não é nenhuma obrigação. E se estiverem em situação difícil, como acredito que a maioria de nós brasileiros está, só um like ou um comentário já ajuda. Eu agradeço de toda forma. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Em qualquer país sério, essa acusação toda de uma fantasia de golpe já teria sido cancelada. São tantas irregularidades que discutir todas elas levaria horas, a começar pela vítima, que também é o juiz do caso. Depois ainda temos essa delação totalmente coagida, em que o ministro ameaça até os familiares do delator, o vídeo é exposto em rede nacional e fica por isso mesmo. Reparem que o questionamento da Andréa Sadi é válido. Qual seria a razão para o Mauro Cid tentar fugir do país, correndo o risco de perder os benefícios da delação e ainda prejudicar sua família? Moraes agora está em uma situação difícil. Se ele cancelar a delação do Cid, vai perder a única prova que liga Bolsonaro a essa farsa toda. Se não cancelar, vai provar que o julgamento todo está corrompido. O que vocês acham, pessoal? Qual será o próximo passo do ditador da toga em relação a essa fantasia toda? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.